as nossas saudações às amigas, aos amigos que nos acompanham pela TVC, a todos que se encontram aqui presentes, muita paz a todos. Somos tal qual a história de uma semente que deve realizar a sua própria potencialidade. Trazemos inerente à nossa essência essa potencialidade de uma semente que traz os atributos da divindade em nós mesmos. Precisamos de um solo, precisamos de um terreno, precisamos de meios para desenvolver todos esses atributos. E encontramos na vida essas oportunidades de desenvolvê-los. Somente que somos uma semente com livre-arbítrio. Escolhemos os nossos caminhos, trilhamos através da vontade por determinadas trilhas ou estradas e muitas vezes fugimos da própria essência que somos. Portanto, quando falamos da luta entre o ego e o self, falamos um pouco da realidade da aparência daquilo que estamos e da busca da essência, daquilo que somos em essência, ou daquilo que devemos realizar em nós mesmos, ou da própria história que nós devemos escrever. Mas fica uma pergunta: temos escrito de maneira consciente, valorosa, a história da nossa própria vida? Temos nos aproximado dessa essência que somos? Ou, de certa forma, a nossa trilha parece a de alguém que perdeu-se no caminho, que ouviu alguma história fascinante e se desviou da própria rota que deveria seguir, que não prestou atenção às placas de sinalização que existiam e, no momento de distração, seguiu pela estrada que não deveria, perdendo-se essa enorme possibilidade que nós temos de realizar a semente que somos. A luta entre o ego e o self, essa luta intermina até que tenhamos atingido o estado de individuação, até que tenhamos alcançado o luminoso, desbravado as potencialidades do nosso próprio ser. É uma luta intermina até que nós possamos finalmente resgatar a plenitude de que somos feitos. Mas muitas pessoas se perdem nessa própria biografia pessoal. Na construção dos nossos mitos pessoais, vamos perdendo às vezes referências valorosas, a tal ponto que James Hillman, um famoso analista junguiano, chegou a declarar: creio que nossa verdadeira biografia foi roubada. E o nosso grande e verdadeiro trabalho será resgatá-la. Em que ponto parece que a nossa história de vida, as linhas que nós escrevemos com as nossas próprias experiências, parecem não bater com a vida que deveríamos ter? Que ponto, seja no trabalho, no relacionamento, nos encontros familiares, na resposta do dia a dia, onde eu percebo que meu script não deveria ser vivido por mim, mas mesmo assim eu teimo, reiteradas vezes, em executar aquele papel, em colocar aquela máscara e, de certa forma, me perder de mim mesmo. Porque se nós temos no self essa força de orientação interna, e o ego deve ser esse mordomo que serve para estruturar-se em harmonia, por que nós nos perdemos tanto naquilo que é efêmero, naquilo que é aparente, perdendo excelentes oportunidades de realizar aquilo que efetivamente nos trará plenitude, trazendo de volta a nossa própria história, trazendo de volta a oportunidade de viver a vida que todos nós nascemos para viver. É certo que isso não é um processo isolado. Participamos de uma coletividade. Somos influenciados pela família, pela cultura que vivemos, pela sociedade, pelas instituições,
mesmo porque coletividades também têm a sua finalidade específica. O nosso planeta também segue um plano de desenvolvimento. Mas é necessário que cada um de nós resgate a própria trilha, até mesmo para que essa trilha coletiva se dê de forma mais harmônica e consciente. Por isso que o convite que fica é para que cada um resgate a sua própria história. Onde eu posso resgatar minha história? Em que pontos eu sinto minha história distante de mim mesmo e me faz sofrer, me faz ter crises, e a alma permanecerá em crise, porque a crise, como nós vimos nos encontros passados, é um sinal de alerta. É um alarme que toca, chamando a atenção. Você desviou-se do caminho. Você deve retornar ao caminho da alma para reescrever a própria história. Joana de Ângeles nos recorda que o objetivo essencial da existência humana, do ponto de vista psicológico, na visão junguiana, é facultar ao indivíduo a aquisição da totalidade, o estado luminoso, que lhe faculta o perfeito equilíbrio dos polos opostos. Então, nós vemos que nossa vida tem uma finalidade. No ponto de vista psicológico, a aquisição da totalidade. Em outras palavras, é como se a benfeitora nos dissesse: nós vivemos hoje uma vida parcial. Vivemos parte daquilo que podemos ser. Vivemos somente pedaços daquilo que podemos construir em nossa existência, e o nosso grande objetivo é chegar à totalidade. Existem pessoas que, por estarem tão centradas no ego, não conseguem perceber essa realidade da vida. A sua vida passa a ser o problema que ela vive naquele instante. Isso nós vemos reiteradas vezes nos consultórios, nas nossas casas religiosas, pessoas que se queixam e, para variar um pouco, se queixam novamente. Elas não estão vivendo o problema, elas são o problema, se tornam o problema, porque o problema toma uma dimensão tão grande na vida dessas pessoas, que aquele ponto de desafio no ego faz com que ela não perceba a grandeza de que é parte. Ou seja, ela vive aprisionada na pequena parte, como se nossa casa fosse uma casa de muitos cômodos e nós vivêssemos apenas num pequeno quarto dessa casa, naquele quarto escuro, trancado, onde existe sujeira, poeira, e nós achamos que a realidade da nossa casa é aquela, mas aquele é apenas um cômodo dessa casa, que tem outros cômodos desconhecidos, que tem um jardim para ser cuidado, que tem plantações para gerarem frutos. Mas se nós deixamos de cuidar de cada parte dessa casa, o que acontecerá a essa casa? Narra a benfeitora que, certa feita, alguns religiosos chegaram a uma bela propriedade e começaram a elogiar aquela propriedade porque tinha os jardins muito bem cuidados, as plantações eram belas, vistosas, frutíferas. E os religiosos chegaram para o dono da casa e disseram: parabéns, meu amigo, agradeça a Deus todos os dias, porque Ele lhe deu essa bela propriedade que agora nós vemos. E o proprietário olhou, viu as plantações, viu o jardim muito bem cuidado e disse aos religiosos: é verdade, mas você precisava ver a propriedade quando Deus cuidava sozinho dela. Não era assim. Quando Ele cuidava sozinho, existia somente a erva daninha, existia o mato rasteiro, existiam coisas que estavam fora do lugar. E assim também a nossa psique. Existe essa semente divina, existe o self que impulsiona a autorrealização. Mas enquanto não fazemos a trajetória do ego para cuidar dessa parte, dessa dimensão, a nossa vida vai variando de problema em problema. Achamos que o ego é o problema,
O problema é a atitude egocêntrica. O problema é o egoísmo, o problema é o ego desestruturado, que não se harmoniza com o self, que não ouve os apelos da própria alma para trazer à tona os seus próprios valores existenciais. E segundo a opinião do eminente Jung, dentro da alma, desde suas origens primordiais, tem havido um desejo de luz e uma ânsia incontida para debelar as sombras primordiais. A noite psíquica primordial é hoje a mesma que a de incontáveis milhões de anos passados. O anseio pela luz é o anseio pela consciência. Mas vamos vivenciando problemas, dores, conflitos. Mas como nossa destinação é uma destinação profunda, esse anseio pela luz nos conclama, em um momento ou em outro, de forma consciente ou de forma inconsciente. E Jung nos ensina que esse anseio é o mesmo daquele homem que vivia milhões de anos no passado. Esse homem e essa mulher da caverna que também traziam em si o anseio pela luz. Foi sendo guiado pelo instinto, através de gerações e gerações. Mas quando surge o lampejo da consciência, uma coisa começa a fazer parte da nossa existência, que se chama livre-arbítrio. De um lado temos o impulso para a luz. Do outro lado, o self aguarda que o ego esteja devidamente preparado e estruturado para servi-lo, para estar no local de servi-lo. Estamos com esse ego estruturado para servir aos anseios profundos de nossa alma? Ou ainda estamos perdidos como aquele que se encontra no escuro e aguarda que o outro lhe entregue a própria luz? Porque muitas vezes fazemos isso. Deixamos a luz e transformamos, projetamos a luz para fora. O outro que me traga a visão do mundo, as religiões que me tragam respostas, os médiuns que me resolvam os problemas, os terapeutas, psicólogos, psiquiatras e médicos que deem um jeito de solucionar esse problema. Eu me encontrava no consultório, poucos dias atrás, e uma paciente me perguntou: quando é que eu vou ficar boa do meu problema? Porque eu preciso ficar logo curada. Eu não aguento mais o estado em que eu me encontro. E eu devolvi para ela a mesma pergunta: quando é que você vai ficar boa? Porque você vivenciar esse estado, vai chegar um momento em que se torna insuportável. Mas eu vim aqui para buscar respostas, e eu vim aqui para questionar e talvez deixar você no momento ainda mais confusa do que se encontra, porque se eu tivesse respostas prontas, a luz não sairia de você. Então o papel do profissional pode até auxiliá-la a que você encontre a sua própria luz, mas não pode fazer o caminho que você deve seguir com as próprias pernas. Esse anseio da luz é nosso, é intransferível, impostergável. Não podemos doá-lo ao outro, dar a responsabilidade ao outro, porque seria entregar a nossa própria luz. Enquanto cada um é portador da própria luz e da possibilidade de encontrar esse caminho em si mesmo, fazendo a libertação que a todos nos aguarda. O ego deve estruturar-se para adquirir consciência da sua realidade, não conflitando com o self que o direciona. Única maneira de libertar a sombra. E Joana de Ângeles nos chama a atenção para algo muito importante. O ego deve estruturar-se. Guardemos bem essa frase, o ego deve estruturar-se. Ouvimos reiteradas vezes que as pessoas dizem que temos que destruir o ego. Não façamos isso, senão viraremos todos esquizofrênicos. Sem ego somos esquizofrênicos, perdemos o senso de identidade.
Não devemos destruir o ego, mas estruturá-lo para que ele vivencie a realidade profunda que nós somos. Porque é através da nossa identidade provisória que nós vivenciamos o que há de mais profundo em nós. O problema não é o ego, é o egoísmo. A atitude egocêntrica, egotista, que faz com que nós pensemos que somos a pessoa mais importante e que os outros não merecem respeito. Que faz com que nós passemos a servir os nossos desejos e anseios não da alma, mas o anseio que a cultura nos vende, que a mídia nos vende. Tudo isso que é trazido de fora como algo muito importante e que são como placas que desviam a atenção do nosso próprio caminho e vamos nos perdendo. E os apelos do ego, para que o ego se perca desse caminho, são imensos, reconhecemos. Nós vivemos na era da mídia, a chamada idade mídia. E os apelos que chegam ao nosso inconsciente são apelos profundos. Descobriram isso, a própria psicologia descobriu isso no início do século passado. E um dos sobrinhos de Sigmund Freud foi responsável nos Estados Unidos para ajudar as empresas de marketing a transformar desejos em necessidades. E nós caímos na armadilha. Eu só serei feliz quando tiver aquele carrão que passa no comercial, que eu olho aqueles atores e atrizes bonitos, elegantes, desfilando naquele carro, meus olhos brilham como se fosse um cifrão e eu caio na armadilha de que só serei feliz quando tiver esse carro, aquela roupa, quando morar naquele condomínio que as propagandas vendem e nós olhamos a maquete, meu Deus, como eu serei feliz. Lê do engano do ego, porque a felicidade é inerente à conquista do próprio significado de vida. Isso é comprovado por inúmeras experiências e relatos. Basta que tenhamos ouvido atento para escutar essas trajetórias de vida. Não é que neguemos o valor dos bens, podemos usufruir dos bens, mas sem deixar que nos escravizemos a eles o que é diferente, o que é oposto. E nós caímos nessa armadilha. As ilusões da vida que fazem com que a nossa vida fique egocêntrica, centrada nos anseios e desejos do ego e se perca da trajetória conflitando com o self que deve nos direcionar. A vida chama atenção, traz crises como se fossem placas luminosas chamando a atenção no rumo, mas nós deixamos de lado, deixando passar excelentes oportunidades de crescimento pessoal, de autoconhecimento, de renovação interior, porque os apelos do ego são muito intensos para as nossas sensações. Treinamo-nos a viver nas sensações e não exercitamos a vivência nos sentimentos profundos, na gratidão, na gentileza, na benevolência, na caridade, como forma de, exercitando esses sentimentos, aproximar-se da história da nossa própria alma. Dominador, o ego mascara-se no personalismo, em que se refugiam as heranças grosseiras, que levam o indivíduo à prepotência, à dominação dos outros, em face da dificuldade de fazê-lo em relação a si mesmo. Isto é, libertar-se da situação deplorável em que se encontra. Essa é uma outra atitude equivocada do ego. Achamos que para nos tornar pessoas bem-sucedidas, devemos sobrepujar sobre o nosso próximo. Devemos nos tornar autoritários, envolvidos pelo complexo de poder. Nos apoderamos de coisas, queremos nos apoderar de vidas, de pessoas, mas por trás do complexo de poder existe alguém que teme muito a própria existência. Porque aquilo que fica exacerbado na nossa forma de ser, na consciência, o lado oposto
existe na nossa sombra. Por isso que por trás das pessoas autoritárias existe muito medo, muita insegurança, e se tornam as chamadas pessoas parede, que parece que nada penetra, que nada atinge, porque estão distantes de si mesmos, como diz Joana, em face da dificuldade em fazê-lo em relação a si mesmo, dominar os próprios impulsos, transformar a própria história, transformar a própria realidade instintiva, não no sentido de negá-la, mas no sentido de saber usufruir o que melhor o instinto pode nos trazer. Escutar o instinto, mas não seguir uma vida instintiva, o que é diferente. Quando não temos um ego estruturado, queremos dominar as pessoas têm que ter a mesma vontade que eu tenho. As pessoas têm que seguir a minha ordem, fazer o que eu mando. E o pior, quando essas pessoas encontram outras com complexo de inferioridade, vão criando um ambiente onde dão vazão à própria sombra, alimentada pela sombra do outro, que não tem autoestima suficiente para fazer as próprias escolhas. E vamos alimentando dois polos opostos que precisam se unificar, que precisam ser trabalhados, que precisam estar harmonizados com o self, mas que se perdem nessa atitude arbitrária, nessa prepotência. Por isso o próprio Jung chegará a dizer: onde existe ânsia de poder, não existe amor. Porque quem ama liberta. Quem ama não quer fazer o outro escolher uma escolha que seja boa para mim, porque sabe que cada um tem a própria consciência. E onde existe amor, complementa Jung, não há ânsia de poder. Eu não desejo impor a minha vontade e verdade ao outro, porque sei que isso é um caminho trilhado pela consciência. Posso propor, posso convidar, posso dialogar, expor minhas ideias, mas não impô-las como respeito ao próximo e ao seu livre-arbítrio. E quanto mais minha vida for explicada pelo que já ocorreu em meus cromossomos, pelo que meus pais fizeram ou deixaram de fazer e pelos anos remotos de minha infância, tanto mais minha biografia será a história de uma vítima. É o que nos chama a atenção James Hillman, falando dessa postura de vitimização, que é um outro problema dessa luta entre o ego e o self. Aquele que se considera vítima da vida, coitadinho de mim. E há pessoas que gostam de ficar nesse lugar de coitados. Não há nada que você diga que ela aceite. Comigo não funciona. A pessoa chega, olha diferente. Quando você fala com ela, faz aquela cara de dor, de sofrimento, para que você fique com pena dela, não para que você tente ajudá-la. É claro que existem situações dolorosas, sabemos, reconhecemos. Claro que existem problemas de difícil solução, mas toda vez que nós nos colocamos na posição de vítima, nós desistimos de extrair de nós mesmos a força para vencer, a força para construir o novo, a força para transformar problemas em lições de vida, em experiências. E se o problema não puder ser solucionado, entregar a própria vida e receber como uma lição de vida profunda que a existência me traz e que será importante para o espírito. Mas quantas vezes essa postura de vítima ainda faz parte da minha atitude egóica? E isso é um verdadeiro problema. O ego vitimizado não faz o esforço necessário para extrair as próprias forças e trazer a solução, fazendo com que aquela nossa biografia perdida seja um processo de vitimização. Certa feita, uma paciente me ligou para desmarcar uma sessão. E desmarcou, não teve problema, e chegou na próxima sessão. Ela explicou o motivo. É que o cachorrinho dela havia adoecido.
E ela tinha que passar a noite com o seu cachorro, cuidando. Eu disse, que bom que você fez isso. Nossos animais requerem cuidado. Mas aí foi narrar essa experiência, ela começou a chorar. E chorar porque a vida dela não valia a pena. A vida dela só eram problemas, confusões familiares, dores. E ela me disse que já estava entregando os pontos. Eu já estou entregando os pontos. Ela já havia tentado o suicídio. Eu já pensei em suicídio novamente, Cláudio, me dizia ela. E eu deixei que ela falasse e chorasse. No final, depois que ela fez a catarse, eu perguntei a ela, você falou que desmarcou a sessão passada para cuidar do seu cachorro, passou a noite com ele, foi na farmácia, levou no veterinário, cuidou e tratou. Ele ficou bom? Ficou, agora está muito bem. E por que você não utiliza os seus recursos para cuidar de você, nesse momento que você precisa? E quer se entregar a um problema que é problema de todas as pessoas. Quem é que não tem um problema familiar? Quem é que não vivencia dores, dificuldades no trabalho, no dia a dia? Suas dores são acerbas, eu sei, mas se você se colocar novamente no papel de vítima, culpando o pai, culpando mãe, culpando a genética, culpando todas as pessoas, você não assume a responsabilidade e sua atitude será sempre do ego imaturo, infantil. E é preciso que nós cresçamos, assumindo que a vida traz para nós tudo aquilo que nós necessitamos para o desenvolvimento daquela semente, da semente que nós somos, da semente que nós devemos realizar no dia a dia com nossas atitudes e com nossas escolhas. E quando o ego, é idêntico à persona, a individualidade é totalmente reprimida e toda a psique consciente torna-se coletiva. Isto representa o máximo de adaptação à sociedade e o mínimo de adaptação à própria individualidade. Quando Jung fala da persona, e a persona é a máscara que nós utilizamos na vida social, que é importante em alguns momentos, reconhecemos, mas o problema não é a persona em si, é quando nós acreditamos que somos somente aquela persona, e não somos. A persona é a máscara que usamos em determinados momentos e que é importante, por exemplo, se chegarmos num consultório médico e o médico estiver fumando, estiver de chinelo, qual é a credencial, qual é a confiança que nós estabeleceremos naquela relação? Será difícil, às vezes, estabelecer uma relação, por mais competente que possa ser aquele profissional. Então, profissionalmente, isso é somente um exemplo, nós temos uma persona, uma conduta necessária. Se chegamos na casa espírita, a casa religiosa, e a pessoa que vai usar da palavra está com um linguajar inadequado, a sua credibilidade também é levada por água abaixo, porque nós não confiaremos, mesmo que ele tenha uma conduta de vida melhor em outros momentos, ou conheça muito. Esses são exemplos da persona, que pode ser utilizada de forma saudável. Mas se essa persona serve somente para me identificar, e eu acredito que sou a persona, ou então, por não ter contato com a própria identidade, eu sou o que as pessoas esperam que eu seja, eu estou distante de mim mesmo. É o que Joana de Ângeles chama de homens espelho. Já viu aquelas pessoas que passam uma semana, por exemplo, num local distante, em outro lugar, e chegam falando com sotaque do lugar? Crianças e adolescentes são comuns em fazerem isso. Chega falando diferente, ou então surge a novela da moda e a pessoa começa a falar igual determinado personagem. Esses são exemplos de homens espelhos, cuja adaptação vai seguindo o modismo, por falta de contato com a identidade, com a própria identidade. Nós refletimos esses modismos e nos adaptamos à coletividade. É um processo de massificação. E a massificação tem um preço muito alto, porque ela vai nos colocando padrões, tendências, desejos e, na maioria das vezes, patológicos.
Certa feita eu vi a reportagem de um rapaz que fez mais de uma dezena de cirurgias para ficar com o rosto igual a do super-homem. E uma mulher que fez quase uma centena de processos cirúrgicos para ficar igual a Barbie, a boneca Barbie. Só que como o tempo passa, ela ficou igual a uma Barbie antiga, né? Talvez não tenha se dado conta. E fica ridículo, não criticando as cirurgias, porque elas têm o seu valor, têm a sua possibilidade, oportunidade, mas quando eu tento me igualar a determinado personagem, e no caso deles, são 2 personagens fictícios, é porque eu perdi totalmente o contato com a minha identidade. E isso não acontece somente nesses casos extremos. Eu tenho que perceber quando o meu eu profundo, perdeu esse contato consigo mesmo e saiu refletindo modismos. E nós acreditamos nisso, acreditamos na moda, nas tendências, acreditamos nessa felicidade que nos é imposta, nos é vendida e não construímos uma postura crítica daquele que sabe observar o que é bom e o que não é bom para a própria existência. É claro que a mídia pode trazer coisas boas também, nós devemos ser como aquela parte que faz a peneira, a seleção, aquilo que seleciona o que é bom para mim, eu trago, posso trazer para a minha vida, mas o que não é bom, podemos descartar, senão vamos deixando que essa persona conduza a nossa vida e essa é uma perda do próprio contato com a individualidade. A sombra existente no ser humano não deve ser combatida, senão diluída pela integração na sua realidade existencial. Ela desempenha, portanto, um papel fundamental no equilíbrio entre o ego e o self, no que resulta a unificação também dos polos quando se consegue a sua diluição. Passadas aquelas atitudes equivocadas do ego, quando eu começo a entrar em contato com a minha sombra, e muita gente se assusta quando se fala de sombra, parece algo tão temeroso, mas não é. A sombra é aquilo que eu desconheço em mim. A sombra é aquele quarto trancado que eu devo abrir e colocar luz para conhecer o que está ali dentro. Quando a gente faz faxina em casa, não aparecem coisas de valor, coisas positivas que a gente pode usar, mas que a gente foi deixando de lado, foi trancando porque o dia a dia é tão corrido, a gente vai deixando de lado às vezes esse tipo de coisa. Assim também a nossa sombra, a sombra psíquica, determinadas aptidões, qualidades, mas também comportamentos equivocados se encontram na sombra. Eu preciso conhecê-los para que a minha vida não seja determinada pela sombra densa e que eu esqueça os valores que ali se encontram. Por isso ela não deve ser negada, senão diluída, integrada em nossa personalidade. Como quem vai trazendo de volta aqueles valores que foram esquecidos. Quantas pessoas descobrem aptidões depois da fase madura? Eu conheço pessoas que começaram a cantar, a pintar, depois que tinham passado dos seus 50 anos, depois que tinham criado os filhos e se viram consigo mesmas, tiveram a coragem de mergulhar em si mesmas e ver aqueles potenciais que foram sendo deixados de lado, porque o dia a dia era corrido, tinha que cuidar dos filhos, levar na escola, acompanhar dever de casa, fazer comida e também trabalhar, e aquilo foi sendo deixado de lado. E depois vão redescobrindo, porque a sombra traz de volta. A sombra traz de volta essas aptidões. Um tio meu se formou em Direito aos 70 anos de idade e hoje exerce a profissão aos seus 75 anos. Já está aposentado de outra profissão, mas agora faz o que gosta, faz o que a alma conclama, porque o dia a dia corrido não deixou que ele fizesse aquela escolha ou ele não se permitiu. E agora se permite porque para o self não há idade. O espírito tem idade? Para o self, todo momento é momento de descobertas.
O self não está nem aí se a gente vai morrer agora, se vai morrer amanhã, ele não liga para isso. Porque para ele o ego já morreu tantas vezes e morrerá ainda tantas vezes, e o elo de conexão permanecerá vivo. Por isso, uma atitude equilibrada do ego, que busque conhecer a própria sombra, vai fortalecendo o eixo ego-self. Esse eixo, essa estrada de ligação, essa ponte entre dois mundos que nós perdemos muitas vezes e vamos deixando de lado. O ego em predomínio lentamente cede espaço ao self, que se encarrega de conduzir os pensamentos, ideais e esperanças necessárias para alcançar a meta a que está destinado. Quando o ego consegue perceber o estado no qual se encontra, seja o complexo de poder, essa vontade de sobrepujar a nossa vontade nos outros, seja o complexo de inferioridade, quando o ego se coloca na condição de submisso e vai deixando que os outros escolham por nós. Seja aquele ego vitimizado, que se coloca no papel de coitadinho de mim, de vítima da vida, de vítima dos seus próprios genes, da sua família, da cultura, e esquece de fazer as próprias escolhas. Quando vamos deixando de lado esses papéis, assumindo a responsabilidade, o ego vai cedendo espaço e o self se encarrega de conduzir as intuições que surgem, os pensamentos que começam a se articular, sonhos que aparecem em nossa vida, pessoas que, através da sincronicidade, as coincidências, entre aspas, da vida, que vão sinalizando para que a gente volte para aquela estrada principal que nunca deveríamos ter deixado. E o self passa a conduzir nossa vida. Não é uma vida isenta de desafios, porque para a realização, o self precisa que o ego enfrente desafios. Precisa que enfrente provas, obstáculos, para que se fortaleça, que adquira forças de enfrentar tudo o que pode acontecer na vida, mas que deve servir para o propósito de autoiluminação. E Jung declara que a consciência do homem foi criada com a finalidade de, e estabelece 4 pontos para essa finalidade da consciência do homem. Reconhecer que sua existência provém de uma unidade superior. Não é à toa que Jung chama o self de imago Dei, ou seja, a imagem divina que existe no homem. O centro regulador que nos direciona, que nos impulsiona, que nos alimenta, desde que o ego tenha uma atitude compatível para aproveitar esse impulso. Quando o ego está estruturado, esse processo se dá de forma consciente. Quando não está estruturado, o trabalho do self é fazer com que ele, através das crises, retorne ao ponto ideal para poder reconhecer essa existência superior, descobrir a semente que nele existe e realizar todo o processo que a sua semente nos chama, para que ele possa, no segundo ponto, dedicar a esta fonte a devida e cuidadosa consideração. Cuidar desse processo de gestação. Imaginemos que esse encontro do self é como se fosse uma gestação. E a própria ideia da semente traz isso. Ela vai gerando, seja na terra, seja na mulher, aquele fruto, aquela criança que surgirá. Como está o processo de gestação do self em mim? Eu tenho uma atitude retrospectiva e reflexiva a respeito da vida. Eu dedico tempo para o autoaprimoramento. Eu verifico o meu comportamento e sei avaliar quando ele está inadequado, quando as minhas emoções entram em descontrole, porque dedicar a essa fonte atenção é isso. Não é somente estar numa religião, porque isso é muito fácil, frequentar um templo religioso. Mais difícil é fazer uma conexão religiosa consigo mesmo.
escutar a própria alma, ouvir si mesmo. Gostamos tanto de ouvir as lições da espiritualidade, mas temos tempo para escutar a própria intuição ou mesmo as respostas que a espiritualidade traz e colocá-las em prática no nosso dia a dia, na nossa vida? Ou queremos ainda respostas prontas? E respostas prontas ainda mostram o nosso comportamento infantil de querer que outros façam por nós. E quando dedicamos a essa fonte a devida e cuidadosa consideração, chegamos a um terceiro ponto: executar as ordens emanadas desta fonte de forma inteligente e responsável. Seguir e escutar a própria intuição. Quantas vezes nós nos arrependemos de não ter escutado a própria intuição? Eu devia ter escutado aquela vozinha que falava, que estava martelando ali dentro da cabeça, mas não, tive que escolher de forma equivocada. E aí, vivenciei crises, vivenciei dores, porque ainda temos dificuldade de perceber essa voz da intuição. Temos dificuldade de contato com essa voz interna porque nós não exercitamos. Não é somente de ouvir as instruções que os Espíritos nos trazem, mas é identificar em si mesmo se esse caminho, se essa instrução pode servir para a minha vida. Porque estando desequilibrado, é bem provável também que as companhias espirituais se desequilibrem ao redor. Por isso a necessidade de um ego estruturado, por isso a necessidade de fazer contato com a própria sombra, para que todo esse campo se harmonize e eu possa executar de forma inteligente e responsável, mesmo que o meu caminho seja diferente do caminho da grande maioria. A massificação impulsiona por aquela imagem simbólica que Jesus trouxe muito bem, da estrada larga por onde caminham muitas pessoas. A individuação seria comparável à porta estreita. E eu ficava muitas vezes encucado com a porta estreita. Por que será que essa porta é estreita? Será que a gente tem que fazer regime para poder passar na porta estreita? E ficava imaginando, até que certo dia me veio a seguinte intuição: não, a porta é estreita porque cada um passa consigo de uma vez. Cada um passa individualmente. Claro que pode auxiliar o outro com a sua história e trajetória, mas cada um tem que passar com a própria consciência. Estreita no sentido de ser o meu caminho, o meu molde, não o que nenhum outro tenha falado, mas o caminho que a minha própria alma conclama e que muitas vezes eu vou perdendo contato, desviando o caminho, tentando seguir com a maioria, porque seguir com a maioria às vezes é mais fácil. A gente não tem que responder por nossas escolhas. Estar ancorado, amparado em escolhas de outros, mas será muito mais nobre estar com a própria consciência e, finalmente, proporcionar um grau ótimo de vida e de possibilidade de desenvolvimento à totalidade da psique. Esses pontos, Jung traz um resumo de todo o processo do ego, dessa luta do ego para se harmonizar com o self. Uma atitude que deve ser uma atitude consciente nesses nossos dias. Como alguém que atenta aos chamados que vão sendo feitos na vida, para que a vida nos abra as portas. Quantas vezes batemos em porta errada? Ou queremos que os outros nos abram a porta, quando não escutamos a própria alma e intuição que nos conclama ao caminho de seguir e fazer essa travessia, como diz o belo poema de Fernando Pessoa. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Em que ponto da vida nós estamos à margem de nós mesmos?
Quais aspectos que eu ainda nego a fazer essa travessia de abandonar as roupas usadas, de abandonar os hábitos antigos que já não servem mais, de abandonar crenças e verdades que foram sendo passadas e que a minha consciência sabe que não servem mais, mas porque o ego ainda imaturo, ainda temo em escolhê-las para a nossa vida. Eu estava na cidade de Londres, certa feita, estávamos hospedados na casa de uma grande amiga. E lá de baixo, enquanto eu e Iris nos preparávamos para sair, um garotinho começou a bater a porta. Batia a porta desesperadamente e gritava: "Open the door, open the door! Abra a porta, abra a porta!" Eu fiquei feliz porque eu sabia pelo menos isso em inglês. Além do Books on the Table, eu identifiquei. Mas aí ele continuou a gritar desesperadamente: "Open the door, open the door!" E gritava, já estava ficando quase sem voz. Até que uma alma generosa finalmente abriu a porta para ele. Mas aí eu parei para pensar na vida a partir daquele exemplo. Às vezes, nós batemos também desesperadamente para que nos abram as portas da iluminação, da consciência, as portas do autoencontro, mas nós nos esquecemos de um pequeno detalhe: a chave está com a gente. A chave está conosco para encontrar a própria trajetória. A chave está conosco para a autoiluminação, para o encontro com o Self. Desde que tenhamos olhos atentos, desde que tenhamos os ouvidos prontos a escutar as lições da vida, perceberemos onde essa chave se encontra e vamos abrindo a pouco e pouco, com uma atitude compatível do ego, as portas e oportunidades para que finalmente não mais lutemos contra o Self, mas estruturemos o nosso ego para que ele direcione a nossa vida e nós nos reencontremos com aquela biografia que nós perdemos de nós mesmos e finalmente possamos vivenciar a plenitude da semente de que somos feitos. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro.